Olá, meu nome é Mônica Dalmácio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fígado. Na maioria das vezes, na faculdade e nas pós-graduações, a gente só aborda a cirrose. A cirrose é geralmente um paciente muito crítico, muito grave, ou câncer, hepático, problemas com relação a transplante. Eu acho que o que mais acontece e o que mais chega para mim no consultório é a esteatose hepática. E isso hoje é tratado como se fosse uma coisa normal, corriqueira. Eu tenho esteatose hepática, como se fosse uma coisa assim, não é problema algum. Então, a esteatose hepática é uma patologia grave e a maioria dos pacientes que está desenvolvendo esteatose hepática ou por maus hábitos alimentares, algumas vezes por conta de bebida alcoólica, mas a maioria das vezes não é, e a grande maioria é como efeito colateral dos medicamentos para controle de colesterol. Então, como é que funciona esse esquema do medicamento para controle de colesterol? As simvastatinas, que são distribuídas por vários tipos de laboratórios diferentes, elas atuam impedindo a conversão enzimática da produção do LDL colesterol. Então, o LDL colesterol ele é uma molécula de transporte de gordura do fígado para o restante do corpo. Como tudo que nós comemos vai diretamente do sistema portal do intestino para dentro do fígado, todo esse nutriente que chega, seja carboidrato, proteína, gordura, minerais, vitaminas, ele é levado diretamente para o fígado e o fígado é o grande distribuidor desses nutrientes, desses elementos para o restante do nosso corpo. Quando você toma um medicamento que impede a conversão enzimática, ou seja, a produção do LDL colesterol, essa molécula ela não é convertida. Essa gordura, esse excesso alimentar, ele é mantido dentro do próprio fígado. Então, a maioria dos médicos hoje em dia diz que a esteatose hepática ela é normal. Então, a gente não pode tratar uma esteatose hepática como sendo alguma coisa normal. Nós já conversamos um pouquinho sobre o tempo de renovação dos órgãos, Então, o fígado é um dos órgãos que tem um tempo de renovação mais longo. A gente precisa entre 45 e 50 dias de dietoterapia para apresentar resultados. Então, se o paciente vem me procurar porque ele está querendo perder peso ou está com colesterol alto e eu descubro que ele está com esteatose hepática, que na maioria das vezes ele não vem para mim porque ele está com esteatose hepática, eu descubro isso quando eu analiso as enzimas. A principal enzima que sobe no hepatograma é a GGT. Então, a GGT é uma marcação muito característica da esteatose hepática. Então, o que a gente faz? A gente entra com uma dietoterapia para diminuição do valor energético total. Eu preciso diminuir a quantidade de energia que esse paciente está ingerindo e, além disso, eu preciso entrar com o ômega 3. Então, o ômega 3 a gente entra porque ele, apesar de ser uma gordura, é uma gordura anti-inflamatória. Então, a gente vai passar aproximadamente 4 cápsulas por dia, mantendo aquele esquema de EPA/DHA o mais próximo possível, somando esses dois parâmetros no rótulo de 1 grama. Então, eu vou trabalhar com 2 cápsulas antes do almoço, imediatamente antes do almoço, e 2 cápsulas imediatamente antes do jantar. Por que junto da alimentação? Porque a gente precisa de bile para digerir gordura. E 1 grama de gordura, que é o que cabe numa cápsula de ômega 3, não é o suficiente para estimular a liberação de bile pela vesícula. Então, a gente tem que utilizar isso sempre junto à refeição. Por que um pouquinho antes do almoço, um pouquinho antes do jantar? Porque como as gorduras levam em torno de 9 horas para serem digeridas, você vai ficar regurgitando, ou seja, seu paciente vai achar que o ômega 3 é bom para a memória. Ele vai lembrar 3 dias que ele tomou a cápsula de ômega 3. Então, o ideal é imediatamente antes do almoço, para diminuir essa sensação de refluxo com gosto de peixe, e imediatamente antes do jantar. Ou posso trabalhar também com cápsulas gastro-resistentes que vão fazer com que esse paciente não tenha essa sensação, porque a cápsula gastro-resistente ela passa intacta pelo estômago e vai ser liberada no intestino delgado. Mas o importante é que você dê ao seu paciente as 4 cápsulas de ômega 3 diárias, o que vai equivaler para homens aproximadamente 1,6 gramas de EPA/DHA puros e para mulheres 1,1 a 1,2 gramas de EPA/DHA também puros. O óleo de linhaça ou o óleo de chia, ele não tem esse mesmo efeito do óleo de peixe, Então, ele pode ser usado a fração ALA, que é a fração vegetal do ômega 3, com um efeito coadjuvante, não tão importante assim quanto o óleo derivado de peixe. Então, o que a gente vai fazer? Diminuir o valor energético total desse paciente, porque ele precisa diminuir a quantidade de energia. Eu vou ter uma dietoterapia onde eu vou aumentar a oferta de fibras, principalmente solúveis, junto imediatamente após o almoço, ou vou trabalhar com um almoço rico em muitas fibras solúveis, como por exemplo berinjela, abobrinha, a própria maçã, mamão e outros tipos de vegetais, ou a cápsula de ômega 3, e vou controlar essa dieta por aproximadamente 60 dias. Não adianta eu pedir para o meu paciente retornar no consultório com 30 dias, porque se eu solicitar um exame de sangue, a GGT dele ainda vai estar alta. Então, eu preciso esperar um retorno de aproximadamente 60 dias. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. Obrigada, tchau.